Pai, Senhor, irmãos, vamos se colocar em pé, fazer uma oração para estar iniciando a escola bíblica dominical. Logo após essa oração, a irmã Damares vai estar louvando o Senhor com o hino da harpa. Obrigado. Vamos continuar orando um pelos outros, né, irmãos? Tem alguns irmãos que precisam das nossas orações. Eu creio que todos nós precisamos, né? Então precisamos continuar orando um pelos outros. Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para Te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa mais uma manhã, meu Pai, juntamente com meus irmãos, para aprender da Tua gloriosa palavra, meu Senhor. Papai, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já chegaram, mas também aqueles que estão a caminho à Tua casa, meu Senhor. Trago eles em paz, livrando e guardando de todo mal, meu Senhor. Papai, também abençoa cada um dos meus irmãos que queriam estar aqui essa manhã, mas não pôde estar, meu Pai. Seja por uma enfermidade ou por outra dificuldade. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai. Neste momento queremos interceder pela vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor, assim eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Um ótimo dia para todos. Vamos louvar o hino 200. O hino 200 da nossa harpa cristã, que diz que o nosso bom amigo é Cristo, o bondoso amigo. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe, Damares, por esse louvor. Nós temos um bom amigo, né, irmãos? Nosso Jesus. Vamos se colocar em pé para estar lendo nossa revista esta manhã. Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência está em Salmos 42, do 7, 8, 9, 10 até o 11. Tá? Hoje, 22 de novembro de 2020, a lição é a 8,
O tema da nossa lição de hoje, o drama do suicídio. Texto áureo: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5, a parte B. Verdade aplicada. Diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo, mostrar os casos bíblicos de suicídio. E terceiro, ensinar como se comportar em casos de suicídio. Texto de referência, né? Salmos. Os irmãos que não têm revista, pode acompanhar na sua Bíblia. Salmos 42. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração a Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Eu creio que terá mais uma aula abençoada, né? Esta manhã. Domingo passado não tivemos a aula, por causa da eleição, né? Também teve um trabalho na igreja. Mas os irmãos que teve a oportunidade de ver o vídeo que foi colocado no grupo, tratou sobre a questão da depressão e hoje sobre o suicídio, um dos temas bastante relevantes nos dias de hoje. Então, muito ligado um caso com o outro, eu creio que será uma bênção. Vamos fazer mais uma oração e logo após o professor Arlindo assume a aula. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Pai, por Tua palavra e por esta oportunidade, Senhor. Abençoa o Teu Filho, meu Pai, que vai transmitir a Tua palavra esta manhã. Que Teu Espírito Santo possa vir fazer ele lembrar tudo aquilo que estudou, meu Pai. Nos ajuda também a praticar e a viver conforme a Tua palavra, meu Senhor. Ajuda os meus irmãos, me ajuda nesta manhã. Sabemos, meu Pai, que esse tema é um tema muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. E só Tuas mãos, só Tua misericórdia, só Tua graça, só Tua força pode nos ajudar. E assim eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão também assistindo a live nessa manhã ou posteriormente estarão assistindo. Nós temos aqui hoje um tema muito importante a ser falado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, mas confesso que se pudesse essa oportunidade de ouvir, não é, mais pessoas, seria melhor, porque é um tema que, como eu tenho falado com o Alex, já fazem algumas semanas que eu já tenho estudado sobre o assunto, justamente porque são assuntos relevantes à nossa vida e, por que não dizer, o pós-vida com esse tema de hoje, porque hoje nós vamos tratar sobre o drama do suicídio, sabendo que as nossas lições ela tem trazido uma evolutiva, né, sobre cada tema ele tem já deixado uma abertura para o próximo tema, né? Isso a gente pode ver bem claro desde algumas lições, quando foi tratado sobre o cuidado não somente do espiritual, mas também do emocional, cuidado dos sentimentos. E aí, em seguida a gente já vem com a lição de depressão, né, que foi a lição da semana passada. E hoje a gente entra na questão do drama do suicídio. E a nossa lição, ela vem tratar esse assunto com muita clareza, né? É importante a gente buscar compreender, né, o que o nosso maior foco aqui não é dizer se vai para o céu ou não para o céu. Não, o nosso maior foco não é esse.
Porque muitas vezes as pessoas buscam esses temas na internet, querendo saber, o suicida vai morar no céu? E esse não é o nosso foco. Como cristãos, como servos de Deus, nós somos aqueles que fomos escolhidos para levar vida às pessoas. Então, nosso maior ponto aqui nessa manhã é compreender a questão do suicídio, né, em todos os sentidos, né, os sintomas, entender como nós podemos prevenir essas situações, né, e tratar isso também biblicamente. Porque a palavra de Deus, nossa lição, nossa revista, está dizendo justamente que o bem-estar do ser humano está na palavra de Deus. Então, quando nós vamos falar hoje sobre suicídio, nós precisamos entender o quê? Primeiro, conhecer melhor sobre o suicídio. Esse é um assunto que muitas vezes não é possível pregar, às vezes, num culto de domingo, né? Mas é um tema que a gente não pode deixar de tratar com a igreja. Vistos casos que nós tivemos nesse ano, né, de pastores que tiraram sua própria vida, né? Então a gente precisa tratar isso dentro das nossas igrejas, visto que isso já tem crescido dentro do meio do povo de Deus também, tem surgido, né, vamos dizer assim, né? Precisamos mostrar os casos bíblicos de suicídio, né? Isso é importante também. A Bíblia ela mostra esses casos, e vendo esses casos nós vamos ter uma compreensão maior sobre o ato de tirar a própria vida. E por fim, ensinar como a gente deve se comportar, né, como cristão em casos como esse. A nossa introdução, ela diz assim, você que tem revista pode acompanhar comigo, diz: o tema de hoje é oportuno e indispensável. Então a gente percebe o quê? Que nós não podemos deixar de passar esse tema, e para os dias atuais ele é oportuno sim. Ele é oportuno porque muitos males a pandemia tem causado, e muitos males estes que podem acarretar a um suicídio. Então é oportuno nós tratarmos desse tema sim, né? Visto que considerando o aumento dos casos de suicídio no meio evangélico, é necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Então, tá aí. A gente precisa cuidar um do outro. A premissa é essa, precisamos estar atentos, precisamos olhar como que está a vida do meu irmão, né? Não é o olhar de fofoqueiros, né? Mas um olhar de amor, um olhar de cuidado, né? E essa pandemia tem nos ensinar isso também. A gente, mesmo estando distante um dos outros, por causa do distanciamento social, por causa de estarmos fugindo de aglomerações, né, nós não podemos estar distante, estamos ainda unidos em oração, né, em conversas, em reflexões. Então é importante a gente manter esse cuidado. E é importante destacar que quando nós falamos do suicídio, a própria mídia, ela tem um cuidado quanto a isso, né? Se nós observarmos pelo que é falado, pelo que é tratado, quando a mídia destaca um caso de suicídio, 10 desses foram ocultados. Por quê? Porque eles têm um grande cuidado também para não deixar isso como um incentivador para as pessoas. Não é à toa que no Brasil aqui nós temos em setembro a comemoração do quê? Do Setembro Amarelo, né? Não é comemoração, né? A gente traz aqui como falar, o alerta do Setembro Amarelo, né? Que é contra o suicídio. Então é um alerta que as empresas fazem, né? Onde eu trabalho, todo mês, quando tem algo assim a destacar, Setembro Amarelo, então vamos lá, trata sobre o suicídio, a questão. Isso é importante, né? A igreja também tratar esse tema é importante. Então nós vemos que todos estão ligados a esse ponto. Não só a igreja tem que estar ligada, mas todo mundo tem que estar atento. Então, quando nós falamos sobre o suicídio, nosso primeiro ponto é o drama da autodestruição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o quê? Não temos o direito de tirar a própria vida. Isso não é um direito que foi dado a nós, né? O dono da vida é Deus. Então, quando nós vamos falar de suicídio, nós precisamos primeiro ter esse ponto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem do próximo, nem a sua própria vida. Visto que a palavra suicídio, ela vem do latim sui, que significa próprio, e cadere, que significa matar. Ou seja, suicídio é matar
a si próprio. Então, a gente vê como isso tem crescido nas nossas redes sociais. Isso tem sido alarmante e, infelizmente, isso tem feito até mesmo alguns streamings tratar esse assunto, mas é um grande problema como é tratado mediamente isso aí. Por exemplo, a Netflix recentemente não, já faz algum tempo, ela lançou um filme, uma série chamada As 13 Razões, né, pelo que eu me matei. E aí é uma história que conta de uma menina que tira a sua própria vida e ela deixa uma fita mostrando as 13 razões, né? E você vê que isso para um jovem, às vezes a gente não tem nada a perder mesmo, as pessoas não se importam com nós, e olha só como é o tratamento. Então a gente precisa tomar um grande cuidado, porque precisamos tratar esse assunto do suicídio biblicamente. Não podemos usar um streaming como esse para tratar esse assunto, até porque é muito forte, muito pesado, e um jovem, um adolescente, né, ou até mesmo um adulto que não tem uma condição psicológica boa, ele acaba tendo um grande problema assistindo. Às vezes ele se sente incentivado a fazer isso. Então, tratar desse assunto, nós precisamos tratá-lo biblicamente. Mas antes de tudo isso, nós precisamos entender por que as pessoas, elas causam o suicídio, né? Então, existem inúmeros fatores da causa do suicídio, né? A gente vai destacar aqui alguns fatores, né, mas o principal desses fatores é a depressão. Se você assistiu a lição sobre depressão, né, que foi disponibilizado nas nossas redes sociais, né, no nosso WhatsApp, você vai ver o problema do drama da depressão e o que ela pode ocasionar, né? E a gente vê que a depressão, ela precisa sim de um tratamento, de um cuidado, né, psicológico, mas a gente percebe que precisa também, principalmente, de ação de Deus na vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que está com depressão, a gente não pode tratar com grosseria e dizer, isso é uma frescura, né? Porque isso pode até, inclusive, ocasionar outro mal, que é o suicídio. Então, a depressão é a causa principal do suicídio. A gente precisa estar atento com isso. Então, depressão não é frescura. Depressão é algo muito sério que nós, como cristãos, servos de Deus, precisamos ter um olhar para essa situação, um olhar de amor, um olhar bíblico, né? Às vezes as pessoas com ignorância, isso aí é falta de oração. Não é isso. A gente precisa tratar essas coisas, né, com muito cuidado. Que nem eu disse, uma depressão ela pode trazer várias consequências pós. E você tratando uma pessoa, às vezes, que está no início de depressão, né, às vezes você acha que não é nada. Infelizmente, se você olhar, né, eu vi um caso de um rapaz na internet, um rapaz de, se não me engano, de 21 anos, alguma coisa desse tipo. Ele morava com os avós e ele entrou em depressão por não sair do quarto, e os avós não perceberam isso. Pensou que era coisa da juventude, é coisa de jovem, quer ficar trancado no quarto. Mas ele estava em uma depressão muito grande. E qual o fim que ele buscou tratar isso? O suicídio. Ele pegou a sua bicicleta, se lançou no rio, não sabia nadar e morreu afogado. Isso é um caso real, né? Então, esse é um dos casos que surgem mais quando nós vamos ver. Então, a depressão ela é um start, às vezes, para essa situação. Então, nós não podemos desmerecer ou tratar com desdém as causas, o que pode ocasionar, né, um suicídio. Então, depressão é uma situação. Outra situação que pode ocasionar um suicídio, infelizmente, essa é uma das piores causas, né, que tem acontecido, né, que a gente às vezes é mais alarmante, até por aqueles que acompanham, né, o Cidade Alerta, esses telejornais aí sanguinários, né, que é importante, irmão, nós como servos de Deus, encher o nosso coração de coisas boas. É uma realidade, a gente não pode fugir dessa realidade, mas nós não podemos nos alimentar dela. Infelizmente temos muitos cristãos que têm se alimentado de coisas desse tipo,
Quando eu digo telejornais, eu não só digo telejornais, mas compartilhamentos de coisas assim, né, de espancamento, de assassinato, WhatsApp. Então a gente tem que fugir de alimentar os nossos corações dessas coisas. É uma realidade? É. Nós não podemos fugir dela, mas nós não precisamos nos alimentar dela, né? E um dos casos que mais ocorre suicídio são casos de fim de relacionamento, né? Esse é um caso passional. As pessoas terminam um relacionamento, né? E a falta de estrutura, né? E por que não dizer a idolatria nesse relacionamento faz com que a pessoa tome tal atitude. E quando a pessoa tira a sua própria vida, isso é muito ruim. Mas o problema é quando a pessoa vai, tira a vida da pessoa que ele separou e depois se mata. Então isso é pior, né? Então a gente percebe que quando isso acontece, existe uma ausência muito grande de Deus nesse ponto. Mas nós percebemos que existe um relacionamento destemperado. Um relacionamento que não tem um cuidado, que não existe amor, mas existe o quê? Existe algo que está acima, a idolatria. E quando se torna idolatria, tudo que se torna idolatria, isso se torna mal para as nossas vidas, né? Isso é importante para aqueles que estão iniciando um relacionamento, para aqueles que estão querendo iniciar um relacionamento, com quem você vai relacionar, com quem você está querendo compartilhar a sua vida. É justamente esses pontos que precisam ser vistos antes, para depois não acontecer esses finais trágicos, fins de tragédia. Então, os fins de relacionamentos, divórcio, separações, são causas também de suicídio. Outra causa que nós podemos destacar aqui, tentar expiar um erro, né? Às vezes a pessoa cometeu um erro e fala assim, eu preciso expiar esse erro, mas eu não sei como. Você quer saber? Vou dar o fim na minha vida, eu acho que não tem jeito, não tem perdão para mim, eu não vou. E a pessoa às vezes acaba cometendo essa atitude. Infelizmente, muitos homens, né, cometem esse tipo de erro, porque eles acham que não podem expiar um erro que cometeu, e o homem, ele tem um grande problema. Isso é estudo que diz, o homem, ele é muito difícil de se abrir para outra pessoa. A mulher não, a mulher está conversando, daqui a pouco entra no assunto, daqui a pouco está contando, né, para a pessoa, está difícil. Mas o homem não, o homem, ele é muito fechado. O homem, ele só permite a pessoa ouvir aquilo que muitas vezes ele quer que a pessoa, o que ele quer que a pessoa ouça. Então, para um homem abrir o coração, para um homem tratar de alguma situação que está incomodando ele, tem que ser para alguém muito íntimo. Tem que ser alguém que ele sabe que realmente pode contar, que realmente é uma pessoa de confiança, senão, não. Infelizmente, muitas vezes, para expiar esse erro, fazem o quê? Cometem um suicídio, né? E cometendo um erro maior ainda, como a gente vai tratar biblicamente. A mulher também, às vezes, acometem dessas situações. E é interessante a gente destacando esse assunto entre homem e mulher, é que as pessoas que mais tentam suicídio são as mulheres, né? Isso é provado que as mulheres são as que mais tentam suicídios. Porém, quem mais morre de suicídio são os homens, porque os homens são mais eficazes e as mulheres menos eficazes, porque normalmente a mulher toma medicação, aí dá tempo para levar no hospital, essas coisas. O homem não, o homem ele é mais sucinto quando ele vai cometer esse ato. Então, a gente percebe como é complicado essa parte de, às vezes, não conseguir abrir o coração por causa de um erro, e às vezes isso levar até mesmo tirar a sua própria vida. Por isso que nessa manhã, você que está assistindo, você que está aqui nessa manhã, se você tiver alguma situação que está te incomodando, ore ao Senhor, ore a Deus, peça para o Senhor indicar alguém que você possa conversar, que você possa pedir auxílio, que você possa pedir socorro, porque nós não estamos sozinhos aqui nessa terra, né? E a Bíblia deixa isso muito claro quando Deus cria Adão. O que Deus fala? Não é bom que o homem esteja só. A solidão, Deus não criou o homem para viver uma vida solitária, uma vida distante de outros. Não, Deus criou o homem para viver em comunidade. Então, se você precisa de um apoio, se você precisa de uma ajuda, a igreja também está aqui para te ajudar. Tenho certeza, né? Estou falando, mas o pastor, ele dá aval nisso. Nosso pastor aqui está para ajudar também, porque todos nós somos aqui um corpo em Cristo Jesus. Então, não há erro que não possa ser perdoado. A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é
É a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia deixa bem claro, e o próprio Jesus disse isso. Mas nenhum erro não pode ser perdoado, nenhum erro pode ser reparado. O caminho que vai é um caminho que volta, e nós precisamos ajudar as pessoas nesse sentido. Outras situações que ocorrem, o suicídio, pessoas com doenças psíquicas, com doenças terminais, né? Já vou morrer mesmo, então deixa eu... né? Não, infelizmente isso acontece. Só que isso não pode acontecer para um cristão. Se nós cremos num Deus que cura, num Deus que sara, nós temos que ter fé até o final que Deus pode tratar essa situação, que Deus pode curar, que Deus pode realizar um milagre. Mas tem muitas pessoas, por estarem em uma doença incurável, no estado do terminal, acabam tirando as suas próprias vidas. Questões financeiras também. Às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma dívida impagável, e às vezes ele fala assim, o fim disso tudo é tirar minha própria vida. Não, calma, né? Tudo tem um jeito, tudo tem como resolver, né? As situações financeiras parcelam-se, as situações financeiras, né? Às vezes você está lá no alto, às vezes você está lá embaixo, mas você precisa ter calma. E é justamente por não ter calma, por às vezes não ter uma orientação, às vezes as pessoas acabam cometendo esse suicídio, né? Por questões financeiras. Olha que questão tão triste, né, de se tratar, uma pessoa tirar sua vida por causa de questões financeiras. Eu te falo, muitas pessoas já fizeram isso. Muitos homens ricos que, quando perderam seus dinheiros nas bolsas de valores, ou quando aquilo que ele pensava ter foi a zero, eles tiram a sua própria vida. Por quê? Porque o dinheiro, mais uma vez, se tornou idolatria na vida deles. Então, quando nós temos a idolatria a algo ou alguém, isso é um grande mal, é um grande pecado. Problemas com drogas também é importante a gente tomar um grande cuidado, né? Porque o problema da droga, irmãos, é o seguinte: o problema da droga é que ela começa passivamente. Ninguém começa usando crack, não. As pessoas vão experimentando e aumentando as dosagens. Uma pessoa que hoje é um alcoólatra, ele não começou bebendo uma garrafa de 51, não. Ele começou com doses. Ele começou no incentivo de um colega. E aí ele foi aprofundando, foi bebendo mais. Ele se tornou um alcoólatra. E às vezes entra da mesma forma, né? Uma pessoa que entra no mundo da droga entra assim. Entra fumando um cigarro, daqui a pouco uma maconha e assim por diante, e daqui a pouco começa a usar alucinógenos, daqui a pouco a droga só que satisfaz ele tem angústia, e a angústia às vezes por problemas de drogas leva ele a tirar a sua própria vida. Então é importante a gente ver quantos pontos nós temos que trabalhar como igreja do Senhor Jesus, estar atento a essas situações, né? São situações que a gente precisa, principalmente hoje, na época de pandemia, desastre natural, né? Perda de emprego, perda de um ente querido. Quantas pessoas nesse momento estão precisando de um consolo, está precisando de uma ajuda nesse momento de pandemia, que perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu alguém muito amado por causa dessa pandemia, por causa da Covid, e às vezes a gente está de braços cruzados, às vezes nós estamos aquém dessas situações, e nós precisamos ir até essas pessoas. Então, os desastres naturais também podem causar a questão do suicídio. E traumas na vida, como abuso sexual, né, na infância, abuso físico, isso também pode criar um trauma numa pessoa, que ela pode ocasionar isso. Outras questões importantes que nós precisamos destacar aqui: a orientação sexual, né? O caso de orientação sexual, o caso de suicídio entre homossexuais são 3 vezes maiores do que héteros, né? E realmente é uma situação muito delicada. Tratando biblicamente essa situação, a gente temos que primeiro tratar o seguinte ponto: que Deus ama essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas são rejeitadas pela sociedade, pela família, mas elas não podem ser rejeitadas pela igreja. Elas precisam ser acolhidas e serem orientadas. A gente precisa destacar isso, irmãos. Nós não estamos aqui para excluir ninguém, seja um viciado, seja um homossexual,
O tratamento bíblico a gente deve aplicar, mas nós precisamos aceitar e receber essas pessoas, porque muitas vezes é o que acontece, foram orientadas da forma errada, não tiveram orientação, se perderam no caminho, e às vezes a própria família rejeita, e como nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja, né? E a gente tem que tomar outro cuidado agora, isso é importante. Pessoas com comportamentos autodestrutivos, né? O que seriam pessoas com comportamentos autodestrutivos? Pessoas que já não estão nem aí com a vida, né? Você vê pessoas que tanto fez, se toma banho, se não toma banho, tem que tomar cuidado. Pessoas que ficam trancadas dentro de um quarto, pessoas que dirigem em alta velocidade, sempre em alta velocidade. Gente, tomem cuidado, são pessoas que estão tendo comportamento autodestrutivos, né? Precisa arrumar, é igual, vamos dizer assim, precisa arrumar aqui o telhado da igreja. Falou, pastor, pode contar comigo. Pastor Arlindo, você não pode arrumar esse telhado da igreja aí. Você tem 110 quilos aí, se você subir aí, você vai cair. Não, pastor, está tranquilo. Não, tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Pessoas que têm um pensamento autodestrutivos, e não é assim a vida. A vida, como nós estamos vendo aqui, ela não é para se autodestruir. A vida, a gente vai ver biblicamente como nós vamos tratar esse assunto e esse tema, e o que a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente precisa tomar cuidado e ficar alerta, porque às vezes dentro da nossa casa nós estamos tendo pessoas com pensamentos assim, autodestrutivos, né? Pessoas que tomam cuidado com facas afiadas. Se você percebe pessoas com comportamentos como esse, guarde essas facas, né? Quantos jovens adolescentes às vezes buscam através desse meio cortar os custos. Então a gente tem que tomar cuidado, que existem muitos comportamentos. Infelizmente aqui no Brasil a maior taxa de suicídio está entre os jovens adolescentes entre 13 e 19 anos e depois dos 65 anos. Então, se você conhece alguém que já tentou suicídio alguma vez, tome um grande cuidado com essa pessoa, porque quem já tentou uma vez pode tentar novamente, e é onde a gente tem uma grande causa também. Então, quando nós olhamos, irmãos, para essas causas, nós vemos quantas situações nós, como igreja, temos que trabalhar e temos que tomar todo cuidado. Então, falar de suicídio é bem amplo mesmo, né? Se a gente fosse agora entrar para falar de suicídio entre etnia, né? Falar das nações que mais se suicidam, né? No Brasil, onde há mais suicídio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é o lugar onde as pessoas mais cometem suicídio, e depois no Mato Grosso, né? Então, a gente percebe que, se a gente for entrar nesse assunto, é um assunto muito amplo, né? E, infelizmente, é algo que tem crescido cada vez mais, né? E o pano de fundo de tudo isso, nossa revista ela fala o quê? Que o pano de fundo de tudo isso é o quê? É a ausência de Deus. Provoca na humanidade um vazio sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Ele pode preencher esse vazio e dar vida abundante. Esse ponto é essencial, irmão, nós destacarmos. O mundo, né? O mundo ele tem uma ausência de Deus. E esse vazio da ausência de Deus, ele precisa ser preenchido. E é justamente isso que nós estamos tratando nesse trimestre. O homem só vai ser completamente feliz quando ele tiver a sua vida baseada na palavra de Deus. O que diz lá, Salmo 128? Bem-aventurado, o quê? Feliz é aquele, né, que tem Deus, né? Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então a gente percebe o quê? Que a felicidade do homem, né, a alegria do homem, ela consiste em ter Deus. Então a ausência de Deus é algo que nós precisamos sempre destacar, porque Deus é vida, irmãos, né? Jesus, ele disse, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. É o inverso desse tema que nós estamos tratando aqui. Então, quando nós falamos do suicídio, nós falamos do inverso do que das coisas de Deus, né? Jesus falou assim, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância. O que ele diz lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade, o quê? A vida. Então, precisamos destacar que o nosso Deus, ele tem interesse em nos dar a vida. A vida é um presente que nós recebemos, que todos nós temos e que devemos cuidá-la.
cuidá-la com muito amor, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós aqui, de cada um que está presente, de cada um que está assistindo essa live. Então, quando nós falamos do suicídio, nós falamos que é um gesto de autodestruição, né? A realização de desejo de dar por um fim na vida, quando essa pessoa está passando por uma dor emocional insuportável. Ela pensa que é a única solução. E a filosofia fala isso também. A filosofia fala o quê? Que o suicídio é o quê? É uma ação definitiva por uma situação temporária. É uma solução definitiva por um momento temporário. E está errado, porque não é uma solução o suicídio. Nós não tratamos o suicídio como uma solução, biblicamente. Não, o suicídio não é uma solução para dar o fim aos problemas, mas ele pode acarretar mais problemas ainda, e é por isso que nós vamos tratá-lo biblicamente, esse ponto. Irmãos, estamos terminando o primeiro ponto, e gostaria de saber se os irmãos têm alguma pergunta, algum questionamento, querem fazer alguma colocação, os irmãos que estão aqui presentes, tem alguma situação a colocar sobre causas, querem compartilhar algo? Tranquilo? Tranquilo? Podemos prosseguir então? Então vamos para o ponto 2. Agora o ponto 2, nós vamos tratar biblicamente. Então vou precisar de muitos aqui que abram suas Bíblias comigo, tá? Para a gente tratar biblicamente, né, esse assunto sobre o suicídio. E o ponto 2, ele trata sobre o quê? Vontade de morrer. Eita! Quem aqui já não viu alguém dizer: estou com vontade de pôr um fim em tudo isso, vontade de sumir, né? Às vezes não fala morrer, mas vontade de sumir, vontade de morrer, né? Então, essa é uma situação, uma frase que muitas pessoas expressam, e personagens bíblicos expressaram isso. E a gente vai ver, é interessante quando a gente vai olhar biblicamente sobre essa situação. Eu quero que vocês me ajudem aqui. Vamos abrir aqui. Damaris, você está aí comigo? Abre Jó, capítulo 6, verso 8 ao 9. Gabriel, está aqui comigo? Vamos lá? Abre comigo Números, capítulo 11, verso 14 ao 15. Alex, por favor. Abre 1 Reis 19, versículo 4. Né? Clara, pode ler? Por favor, abre comigo Jonas, capítulo 4, versículo de número 3. Já vai chegar mais versículo aí. Segura aí que todo mundo vai ler aqui. A gente dá para todo mundo fazer a leitura aqui. A gente vai ver aqui personagens, homens de Deus, que no momento de uma crise emocional, eles pediram: Senhor, eu não estou aguentando, não estou suportando essa situação. O primeiro personagem que nós queremos ver aqui é Jó. Pode ler, por favor, Damaris. Ok, aqui a gente tem Jó. Quem conhece a história de Jó sabe. Jó era um homem muito rico, um homem, né, que tinha muitas riquezas, possuíam 10 filhos, ele, e num dia, né, e um homem temente a Deus. E num dia Jó perde tudo que ele tem, né, não só suas riquezas físicas, né, mas também perde os seus filhos, né, perde sua saúde, seu estado de saúde. Né? Jó, ele fica numa situação deplorável. E Jó, num momento de provação, perder 10 filhos num só dia, irmãos. Se a gente perde um ente querido, a gente já sofre, né? Imagina perder 10 filhos num dia só. Jó perdeu os 10 filhos. Perdeu todas as suas riquezas. E ainda seu estado de saúde era deplorável. Alguns estudiosos dizem que Jó se sentava sobre as cinzas, né, e raspava suas feridas com um caco de telha, né, e o cheiro, com 1 metro de distância, você sentia o cheiro do fedor das feridas de Jó. Então imagina estar ao lado de Jó nessa situação. Não é à toa que a própria mulher dele disse, né, amaldiçoa o teu Deus e morra, né, e se mata, né, a mulher dele diz isso, né, e morre. E aqui Jó, ele faz uma declaração muito forte. Essa é uma das declarações fortes que Jó declarou, que a Damaris acabou de ler. Ele falou assim: quem dera Deus trouxesse o fim da minha vida nesse momento, arrebatasse a minha vida, que acabasse comigo, eu não estou aguentando mais. Jó, em um momento de dor, ele chega e diz assim: Deus,
Eu não queria ter nascido. Maldito é o dia que eu nasci. Porque para passar essa situação que eu estou passando, eu não queria estar vivo, eu não queria nem estar vivo. E aqui deixa bem claro, Jó, Senhor, me mata, eu não estou aguentando mais. Tira, Jó, ele deixa bem claro a sua vontade de morrer por aquela situação tão deplorável que ele estava. Então a gente vê aqui um caso muito forte, esse caso de Jó, né? E é importante destacar aqui que é um personagem bíblico, é um personagem que é um exemplo para nós, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Podemos falar até já, né? A gente percebe o quê? Que mesmo Jó pedindo a morte, todo mundo sabe qual é o final de Jó. Qual que é o final de Jó? Deus restitui a vida de Jó. Então a morte não era solução para Jó. Jó precisava ser provado por Deus e aprovado. Tenha certeza, a situação que você está passando é um momento de provação que você precisa ser aprovado por Deus. Não é o fim, não é a morte, não. Às vezes é uma situação tão difícil que a gente fala assim, eu prefiro morrer, né? Como a de Jó. Mas Deus o quê? Deus estava aprovando a Jó. E o final foi maravilhoso. Vamos ler lá, então, Gabriel, Números, capítulo 11, versículo 14 ao 15. Vamos falar de Moisés. Olha só, irmãos, imagina, Moisés chega para Deus e diz, Deus, se tem achado graça aos teus olhos, me mata. Olha só, claro que Deus amava Moisés, Deus havia escolhido Moisés, é claro que Deus tinha graça aos olhos de Moisés, e Moisés faz um pedido muito difícil aqui para Deus, se tem achado graças em teus olhos, me mata, que é muito difícil carregar esse povo, né? O fardo do trabalho, né? O fardo do trabalho fez com que Moisés desejasse a morte. Senhor, não estou aguentando isso aqui, Senhor. Não estou aguentando, é muito pesado, né? É igual a questão pastoral, né, pastor? Pastor é um fardo muito pesado. Só que Deus fala assim, calma aí, Moisés, não é assim que se resolve as coisas. Seu fardo do trabalho está pesado, espera aí, chama os anciões aí. Vamos repartir o espírito que é em ti para esses anciões. Vamos compartilhar, vamos quanto mais braços para te ajudar, você vai ficar. E aí foi o que aconteceu. Ou seja, há solução para todas as situações, né? Seu trabalho está pesado, calma, respira, né? Há uma solução para isso, né? Você pode compartilhar com alguém, compartilha. Você pode pedir ajuda, peça ajuda. Mas a morte, e Moisés ele faz um pedido ousado, né? Se tenho graça, né? Como não? Deus escolheu ele diante daquele povo para guiar aquele povo no deserto. Ele não tem graça diante de Deus, mas Deus não tira a vida de Moisés. Vamos lá para outra leitura. Elias, pode ler, Alex, por favor. Olha só, Elias, se você for ver um pouquinho antes, Elias tinha enfrentado 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Deus tinha consumido com fogo aquele holocausto. O povo escolheu que só o Senhor é Deus, porque era essa a decisão. Quem responder com fogo, vocês vão escolher. E o Deus verdadeiro respondeu. Depois de todo aquele acontecimento, de Elias fazer uma oração de 30 segundos, vamos dizer assim, uma leitura calma, tranquila, Deus respondeu. Agora Elias foge, por causa do quê? Da ameaça de Jezabel. Avisa Elias que eu vou acertar a conta com eles. E Elias foge, ao ponto de Elias ter um desgaste emocional tão grande, dizer, Senhor, agora basta, não estou aguentando mais fugir, estou com medo, basta, tira a minha vida. Ou seja, ele pede um fim dessa situação. O desgaste emocional, né, é tão grande, às vezes uma ameaça traz esse desgaste ao ponto da pessoa querer achar uma forma mais rápida disso e tirar o fim da sua própria vida. Mas Elias não tira a sua vida, ele fala, Senhor, já basta isso, tira a minha vida, Senhor, não sou melhor que os meus pais. O que Deus traz como solução para Elias? Calma aí, eu vou te trasladar daí, rapaz, fica tranquilo, chama aí um sucessor aí, chama um carequinha, né? Eliseu era careca. Esse cara vai ser o seu sucessor. Então Deus ele tem solução para tudo, gente. A gente precisa somente ter calma, né?
Elias estava num momento que ele falou: Senhor, eu não estou suportando, Senhor, eu preciso, né, que o Senhor dê um fim nessa situação. E por fim nós temos Jonas, né? Jonas, pode ler para a gente, Clara, Jonas capítulo 4, versículo 3. Então, aí a gente vê algumas situações, por exemplo, Jó, uma situação muito forte, né? Uma situação, problema emocional muito forte. Perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu tudo, e ele pediu a morte. Nós vemos aqui também Moisés, um fardo, um trabalho muito pesado. Ele fala: Senhor, tira a minha vida, não estou suportando mais. E Elias, fugindo de Jezabel, né, a ameaça de Jezabel faz ao ponto dele querer desistir da sua própria vida e pedir para Deus. E aqui a gente tem outro personagem, Jonas, que pede para Deus o quê? A morte por causa do quê? Por causa de uma planta que num dia cresceu, fez sombra para ele e no outro dia morreu. E ele falou: Deus, tira a minha vida. Ô Senhor. Então existem motivos também, né, que precisam ser cuidados, que são motivos fúteis também. E a gente precisa tomar toda essa atenção, né? E Jonas fala: Senhor, tira a minha vida. Como é que pode, Senhor? Estava aqui, nasceu a borboleta e agora não tenho mais ela. Aí que Deus fala: como assim, Jonas? Você não fez nada para essa borboleta nascer. Você nem plantou ela, mas eu fiz ela crescer. Eu fiz tudo e agora você, porque ela morreu, essa borboleta, você quer morrer também? E quanto aos ninivitas? Onde Deus queria chegar, né? O problema de Jonas era outro. O problema de Jonas é que ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Então nós percebemos aqui, nesses 4 exemplos aqui, que mesmo Jonas pedindo a morte, Deus não matou Jonas, né? Mas nesses 4 exemplos que nós temos, nós vemos o que, irmãos? Nós vemos que Deus não trouxe como solução para a vida daqueles homens a morte. Não trouxe como solução para a vida deles o fim, não. Deus não falou assim: agora vamos, para solucionar o seu problema, Moisés, seu problema Elias, vamos... Não, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus somente, né, trouxe a solução para a vida deles. O que eles estavam precisando, faltava uma orientação, faltava um caminho para eles seguirem. Então, quando nós vemos aqui personagens que pediram a morte, mas não receberam ela. Porque a morte, ela não é a solução. A morte não é a solução para trazer o fim dos problemas. Todos os problemas, como eu disse, eles têm uma solução. Agora a gente vai tratar de casos de suicídio na Bíblia. Então eu vou precisar de novo de vocês para nós fazermos outras leituras. Vamos lá. Sandro, você pode me ajudar? Abre para mim 1 Samuel, né, capítulo 31, verso de 1 ao 7. Vamos ver aqui. Bia, você pode ajudar? Abre para mim 2 Samuel 17 e 23. Irmã Salomé, pode ajudar, irmã Salomé? Abre para mim então no livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 18. E por fim, José Mendes, Mateus 27, 3 ao 5. Mateus 27, 3 ao 5. Vamos ver os casos bíblicos de suicídio. Esses casos aqui são casos que a Bíblia mostra de pessoas que cometeram o suicídio. Pode começar lendo para a gente, Sandro, por favor. 31, versículo do 1 ao 7.
Ok? Então nós vemos aqui uma derrota do povo de Israel. E a gente vê aqui uma das piores derrotas, porque a gente vê o rei Saul, aquele que foi, né, escolhido, aquele que é o conhecido como caçador de jumenta, né? Depois de uma busca de uma jumenta, ele foi escolhido como rei de Israel, que começou o reinado bem, porém a gente vê que o seu reinado terminou muito mal. Terminou muito mal porque ele foi cometendo atos de desobediência a Deus, atos ao tal ponto de consultar uma pitonisa, né, uma feiticeira, para tentar se consultar com a alma, com o espírito de Samuel. E a gente vê aqui que nessa última batalha que ele participa, né, ele percebe que o seu filho seus filhos foram mortos e que ele seria o próximo naquela batalha. O que Saul faz? Saul pede para o seu moço: olha, me mata aí, porque eu não quero morrer pelas mãos dos filisteus. E o seu moço fala assim: opa, não vou fazer isso, você é o rei. Aí ele falou, pegou a espada e se lançou sobre ela e se mata. E aí o seu escudeiro lá que estava junto com ele, ao ver que ele fez isso, comete o mesmo quê? O mesmo ato, se suicida também. Então você percebe que suicídio ele pode até inclusive incentivar outras pessoas dependendo da situação. E interessante a gente destacar aqui que Saul, ele estava o quê? O seu caminho até esse ponto aqui foi um caminho que começou bem, mas era um caminho que agora estava o quê? Distante do Senhor. Que ele não viu a solução para aquele fim dele ali, ele não queria morrer pelas mãos dos filisteus, e o seu orgulho fez com que ele tirasse a sua própria vida. Então esse é um primeiro caso que nós queremos destacar aqui de suicídio na Bíblia. O segundo caso é o caso de Aitofel. Pode ler. 2 Samuel 17, 23. Ok? Então Aitofel ele se enforcou, a Bíblia diz. E ele foi uma pessoa que ele traiu a Davi, né? E esse seu caráter, depois de trair a Davi e ver que Davi não ouvia esse conselho que ele tinha dado, ele foi para sua casa e cometeu esse ato de suicídio. Esse aqui é uma segunda situação, né? Um caráter, né, ruim dessa pessoa, Aitofel. Então a gente percebe que tem outra passagem bíblica aí que trata de um suicídio. Terceiro caso de Zinri. Pode ler para nós, irmã Salomé. Ok? Esse Zinri, um caso dele é interessante porque ele foi o quê? Ele foi um personagem que promoveu um golpe para chegar no poder, e depois que ele chegou no poder ele foi abandonado. E quando ele viu-se em apuros, o que ele fez? Ateou fogo em seu próprio corpo. Olha só, mais uma vez uma situação deplorável. E por fim, Judas, que o irmão Mendes vai ler. Ok? O Judas é outro personagem emblemático. E aqui Judas é um personagem que a gente sempre mais destaca, porque ele estava andando com Jesus. Ele andou diariamente com Jesus. Ele participou do último banquete com Jesus. Mas Judas, a Bíblia mostra muito claro que ele não tinha um coração convertido. Infelizmente, ele abriu oportunidade para o diabo, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Ele abriu oportunidade para que o diabo entrasse em sua vida, e não só entrasse, né? Ele permitiu com que depois da sua traição ele tomasse uma decisão muito triste, porque Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, né? Mas Pedro ele permaneceu vivo, chorou, voltou para a antiga profissão, que era pescador,
mas ele teve uma segunda oportunidade. Judas não se permitiu nem se ter uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que Judas foi, ele teve um remorso, vamos dizer assim, um arrependimento, ao ponto de devolver o dinheiro que ele vendeu a Jesus, e depois disso ele vai e se enforca. Infelizmente, esse foi o fim trágico de Judas, né, um apóstolo, né, de Jesus. E a gente percebe que desses personagens que nós olhamos aqui, todos eles que cometeram o ato do suicídio, eles tiveram um declínio nas suas vidas diante de Deus. Todos eles declinaram sua vida diante de Deus, e por isso eles chegaram ao ponto, né, de tirar a sua própria vida. Porque quando nós falamos de suicídio, nós falamos que o suicídio, né, ele é a quebra do principal mandamento de Deus, que é o quê? Amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo, né? Se você ama a Deus e se você ama a si mesmo, você vai amar o seu próximo. Mas se você não tem amor a você, como você vai amar ao próprio Deus? Então a gente vê que o suicídio, ele é a quebra desse principal mandamento, né? E é um dever de todo cristão amar a si mesmo, né? Porque amar, a gente às vezes confunde amar com sentimento. E amar é muito mais que um sentimento. Amar é uma decisão. É uma decisão que nós devemos tomar todos os dias. Porque como é que a gente vai tratar o próximo, né? Amar o próximo, né? Se a gente não ama nós mesmos? E como nós vamos amar o próximo se a gente às vezes não cria um vínculo? A gente espera criar um vínculo para dizer que ama. Mas não. Se a gente for esperar criar um vínculo, como é que a gente vai amar um morador de rua? Tem que esperar criar um vínculo de amor para... Não. Amar é uma decisão que todos nós cristãos devemos tomá-la diariamente. Amar ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está perto de você. Aquele que você passa lá no farol e quer um pão, e você dá um pão. E você dá a palavra de Deus. É aquele que está no seu trabalho passando por um problema, ele está próximo de você, é quem você tem que atender. Ou então até aquele que está dentro do ônibus que você nem conhece, mas você vê que o Espírito Santo te levou a falar com ele. Porque isso é amor ao próximo, é aquele que está próximo de você. E amar ao próximo é um princípio cristão. E quando o suicídio existe, ele quebra esse princípio de amar a Deus, de amar ao próximo e de amar a nós mesmos, né? O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, deixa eu ler aqui: o suicida deixa de crer que Deus pode nos socorrer em toda e qualquer situação. Infelizmente, um cristão, né, que serve a Deus, que conhece a Deus, ele sempre vai acreditar que Deus pode o socorrer, independente da situação que ele estiver, independente do momento que ele estiver, independente da crise que ele estiver enfrentando, Deus pode fazer algo por ele. E ele sabe que para resolver essa situação, a morte não é a solução, tirar a própria vida não é a solução. Então, quando nós olhamos para os casos bíblicos aqui, nós destacamos pessoas que desejaram morrer, mas não a receberam, porque não é a solução. E vemos pessoas que acharam que a morte poderia resolver e não resolveu situação nenhuma. E as pessoas que cometeram o ato do suicídio foram pessoas que estavam com suas vidas declinadas diante de Deus. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Damares, Alex, alguém, pastor? Mendes, quer fazer algum? A gente vai entrar daqui a pouco em dois últimos casos que é importante, mas vou deixar. Sim. Sim.
sim, sim. Justamente isso, irmão. Exato, exato. Sim. Que completo. Exato. É. Tá tudo bem, irmão. Sim. Exato. Uhum. Exato, irmão. Sim. Ok. É verdade. É importante, irmã, ter destacado isso aqui, porque a gente vai finalizar esse ponto 2 agora, para a gente ir para o ponto 3 e concluir, né? Justamente sobre Atos, capítulo de número 16, que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Todo mundo conhece essa história, tem até louvor, né? Vai tremer, tremeu tudo, abriu tudo. E no final, o desfecho, as pessoas sempre esquecem qual que é o desfecho dessa história. Porque a maior vitória ali não foi só eles serem libertos, porque eles não foram embora. Na realidade, ninguém foi embora. Mas uma das grandes coisas mais lindas que acontece ali é a salvação de uma família. Que quando o cárcere está todo aberto, o que o carcereiro vai fazer, gente? Quem lembra? Ele pega a espada para tirar sua própria vida. E na hora que ele vai fazer isso, aparece quem? Paulo e Silas
não te faças esse mal, né? Não faças esse mal, porque todos estão aqui, ninguém foi embora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe o que a irmã fez? Às vezes foi o mesmo grito que Paulo e Silas. Sabe o que nós temos que fazer, igreja? O mesmo grito de Paulo e Silas. Não faças esse mal na tua vida. Não tira a tua vida. Há uma solução. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para estes homens, né, que nós vemos aqui, personagens bíblicos, né, às vezes quantas pessoas que nós conhecemos que tirou a sua vida, que nós poderíamos ter dito, olha, não faças esse teu mal. E a igreja tem esse papel. A igreja tem um papel de fazer como o Paulo e Silas fez para aquele carcereiro. Olha, crê no Senhor Jesus. Não faça esse mal. Né? Não faça esse mal. Crê no Senhor Jesus. A tua casa, você e tua casa serão salvos. Então há uma solução para aquele que tem desejo de cometer o suicídio. Você que está assistindo essa aula, você que está ouvindo aqui, né, esses relatos, é importante nós destacarmos que o Senhor, Ele sempre tem algo a maior a fazer por nós e nas nossas vidas. E nós podemos fazer isso ao nosso próximo. Nós podemos ser um instrumento de Deus para a vida daqueles que precisam ouvir esse clamor. Calma, não faça esse mal. Nós, igreja, temos esse papel. Então vamos para o ponto 3. Deus abençoe, irmã Salomé, pelos comentários. Foram muito importantes para nós nessa manhã. Ponto 3 diz assim, ó, o que fazer? Oi. Porque ele já conhece o método, né, o caminho do suicídio, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já fez uma tentativa de suicídio, vamos dizer que foi uma tentativa frustrada, ele pode tentar mais uma vez, mas aí a próxima vez ele vai buscar outro método, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, as pessoas, porque se elas já tiveram uma tendência a isso, né, e se elas não tiveram um encontro com Cristo, como nós estamos falando aqui, ela pode ser tendenciosa a cometer novamente esse ato, né? E como eu disse, né, uma pessoa que fez uma tentativa e talvez foi uma tentativa frustrada, da próxima vez ela vai tentar, né, cometer isso com mais eficácia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoas que já cometeram suicídio, que já tentaram cometer suicídio, né, e não conseguiram, eles podem ser grandes alvos novamente, dependendo da situação, se a situação não for tratada. É importante a gente destacar isso. Deve ser feito um tratamento. Esse tratamento não é só, que nem nós estamos tratando aqui biblicamente, mas também, às vezes, é uma situação de depressão. Na aula passada falou sobre isso. Procurar um psicólogo cristão, procurar um médico, isso é importante também. Tá certo? Mais alguma situação? Então, a pessoa, normalmente as pessoas realmente existe uma coisa chamada ego, né, irmã? Devido ao ego, muitas pessoas não aceitam ajuda, muitas pessoas se acham suficiente. O importante, que nem eu estou falando para os irmãos aqui, é você acompanhar essa pessoa, você estar atento no cuidado dessa pessoa. É uma pessoa que está com tendências suicidas, como nós estamos comentando aqui, é você não deixar essa pessoa ficar só em casa, é você guardar medicações, esconder coisas perfurantes, né, cintos, essas coisas, são coisas que, né, o suicida ele sempre vai querer buscar alguma coisa e a gente temos que, e aquilo, né, não é só guardar as coisas e deixar rolar, não, você tem que continuar, você mesmo, orando a Deus, né, buscando chegar à pessoa. A gente tem uma arma poderosa que é a oração, irmãos. A gente muitas vezes esquece desse poder que a oração tem, mas a oração, ela desfaz laço, ela quebra correntes, ela tem um grande poder de muitas coisas. E sabemos que Deus pode agir, né, em silêncio, em oração, a gente pode chegar a essas pessoas. Mesmo ela não aceitando naquele momento, mas o tratamento que a gente faz de amor, de carinho, de cuidado, né, tomando essas precauções, são importantes para você evitar tal ato. Tá ok? Deu para responder, irmã? Ficou esclarecido? Isso. Sim. Sim, isso mesmo. A gente tem que tomar todo esse cuidado. Vamos lá?
Ponto 3. O que fazer quando um familiar se suicida? Né? Isso é importante a gente destacar porque a gente temos que evitar algumas situações constrangedoras. Né? Por exemplo, acontece alguém que a gente conhece cometeu um suicídio, a gente chega no velório da pessoa, você, que pena, né? A pessoa tirou sua própria vida, que pena, ela foi para o inferno. Não, gente, a gente não pode falar essas coisas. Né? Primeira coisa, não seja insensível à dor dos familiares, né? Porque quando uma pessoa, um familiar, às vezes pode acontecer com você, né? Não que você tire a sua própria vida, mas acontecer com alguém próximo de você. Você não vai querer ouvir alguém dizer para você, que pena, a pessoa foi para o inferno. Né? Não é isso que a gente temos que tratar. Não é essa palavra, de forma alguma, em nenhum momento que a gente deve trazer em consideração. Mas aquelas pessoas estão sentidas, até porque muitas vezes as famílias nem sabem o que está acontecendo. Né? É igual a gente teve os casos dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Dentro do... não na nossa igreja, mas casos meio evangélico de pastores que tiraram a sua vida. E aí, quando procuraram a esposa para perguntar, a esposa falou assim, a gente não sabe. Ele pregou no último culto. E aí, como é que... Eu não sei o que estava acontecendo. Então, não é um momento de julgamento. Quando a gente fala disso, a questão do suicídio, ou alguém que está com esse pensamento, a gente não está aqui para julgar a situação. Nós estamos aqui para ajudar. O nosso fator essencial aqui é entender e ajudar essas pessoas. Então, quando a gente trata uma situação dessa, a gente temos que entender que as pessoas devem prosseguir. Por causa de quem? Por causa de Deus. Deus, Ele é o centro das nossas vidas. E tudo quanto nós fazemos para a glória de Deus. É isso que diz em Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus é o centro de tudo. Né? As pessoas são importantes, são pessoas que Deus colocou em nossa vida. Nós amamos as pessoas, a nossa família, a esposa, filho, todos. Eu amo muito a minha esposa, minha filha, entendeu? Amo minha família, meus familiares. Porém, a gente sabe que tudo nessa vida é passageiro. E o nosso coração não deve estar preso a essas situações, porque nós devemos prosseguir diante de todas as adversidades por causa de Deus. Jó, ele buscou entender o seu sofrimento, não estava entendendo, pediu a morte, e mesmo perdendo seus 10 filhos, Deus depois fez o quê? Deus depois esclareceu para ele, que ele estava sendo provado por ele, que ele estava passando por um momento difícil, e Deus restituiu a vida de Jó. Não só isso, né? Deus restituiu, né, em todos os sentidos, e deu a Jó quanto? Mais 10 filhos, né? Então Jó não teve... No total, Jó teve 20 filhos, mas Deus deu mais 10 filhos a Jó. Porque as pessoas não são substituídas. Né? Não são substituídas. Cada um é cada um. Mas as coisas devem permanecer. Nós precisamos permanecer. Mesmo com dificuldade no momento, mesmo sendo difícil agora, a gente tem que permanecer. Permanecer também por quê? Devemos prosseguir por causa dos familiares, dos demais familiares. Né? Precisamos prosseguir para dar força para aqueles que ficaram, para ajudar aqueles que estão precisando, que é justamente isso. Né? A Bíblia diz que aquele que é mais forte ajuda o mais fraco. Né? Igual o irmão Salomé falou, olha, eu já estive nessa situação, agora hoje eu estou em outra situação. Então, são pontos importantes que nós precisamos destacar, que nós precisamos prosseguir. E por fim, a gente vai para o último ponto, né, que fala justamente sobre uma pergunta que todo mundo quer saber, né? E o suicida, ele vai para o céu? Né? Quem cometeu suicídio vai para o céu? Primeira coisa que nós precisamos entender, diante de tudo que nós já falamos, acho que ficou bem claro, daqueles que pediram a morte, que mesmo pedindo a morte, eles não intentaram contra a sua própria vida. Né? Moisés, Jó, Jonas, Elias, eles pediram a morte, mas eles não intentaram contra a sua própria vida. E aqueles que tiraram a sua própria vida, eles estavam num momento que estavam onde? Distante de Deus. Então essa situação precisa ser avaliada. Aí quem sabe, essa semana eu vi uma pessoa fez uma postagem assim, olha, Jesus, né, ele foi suicida, ele entregou a sua vida. E é outro ponto que a gente precisa ler. Vamos ler, abre a Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 18.
Aí a gente tem que diferenciar, né? Que a gente está falando aqui de Jesus, né? João 10, 18, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: ninguém a tira de mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus está falando da vida dele. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aí a pessoa falou assim: Jesus não suicida não. Olha o que ele diz em seguida: tem autoridade para entregar e também para reavê-la, a tornar a viver, né? Este mandato eu recebi de quem? De meu Pai. Então a gente tem que entender que Jesus, ele é Deus. Primeira coisa, ele está falando aqui como, né? Jesus está falando que, olha, eu tenho o poder de entregar minha vida e tomar ela de volta. Jesus está mostrando a sua divindade aqui. Então Jesus não foi suicida, então esquece isso. Aí a gente tem outras pessoas que falam assim: mas e o Sansão? Aí a gente temos que entrar dentro da história de Sansão. Gente, Deus escolheu Sansão para ser o quê? Para ser um juiz em Israel. Sansão foi escolhido para ser um juiz em Israel e para livrar o povo de Israel do jugo de quem? Dos filisteus. E, infelizmente, Sansão cometeu muitos erros, né? Como um escolhido de Deus, como um nazireu de Deus, e esse erro ele teve a sua consequência. Qual foi a consequência? Ele foi cortar o cabelo de Sansão, ele foi preso, amarrado e arrancaram os seus olhos. Só que a Bíblia diz que durante aquele tempo que ele ficou lá girando, o cabelo dele foi o quê? Foi crescendo. Bom, as irmãs aí que manjam disso, é devagar ou é rápido o cabelo crescer? É devagar, dia a dia. Então você acha que Sansão ficou lá fazendo o quê? Tenho certeza que Sansão ficou lá se arrependendo de todos os erros que ele fez. Olha só. Sansão, depois que ele perdeu a sua visão física, foi que ele foi entender e ter a visão espiritual. E aí Deus permite uma oportunidade dele livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus. E ele comete um alto sacrifício. Ele pede a Deus um momento para livrar o povo de Israel e vingar o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava sobre, né, as mãos dos filisteus. E Deus permite. Então, Sansão, inclusive, ele entra no rol dos heróis da fé. A gente percebe que Sansão ele teve um propósito ali de salvar o povo de Israel. O propósito que Deus havia chamado ele, de livrar Israel dos filisteus. Então, quando nós falamos da pessoa que tira a vida, não cabe em nós esse julgamento. Não cabe a nós dizer quem foi salvo, quem não foi salvo. Isso só cabe a Deus. Só cabe a Deus. No entanto, nós precisamos ajudar. Nós precisamos ser um Paulo e um Silas. Não faça esse mal. Vou indo porque as horas já se vão e o assunto é bem longo. Mas antes, quero aqui encerrar orando com vocês. Curve a sua cabeça comigo, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, quero te agradecer pela oportunidade de aprender da tua palavra, de aprender de ti, Senhor, e peço, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo essa aula, que estão assistindo, Senhor, possam ser alcançadas por ti. Que todo pensamento mal de tirar a sua vida, de tirar, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, buscando uma solução, entendam, Senhor, que a solução está no Senhor, que o socorro vem do Senhor. Senhor, os nossos olhos olham para ti, eleva-se, Senhor, para os montes e esperam do Senhor, Pai, a resposta. E é por isso que nós acreditamos que as respostas do Senhor foram dadas esta manhã. Guarda esta família, guarda este lar, guarda estas casas, Senhor. Guarda os teus filhos, Senhor Jesus, e repreenda todo o mal. Visita, Senhor, aqueles que estão neste momento em um leito, Senhor, de depressão, estão em um pensamento, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, de tirar a sua vida. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo. O Senhor pode trazer vida e vida com abundância. É no nome de Jesus que eu quero te louvar e te agradecer. Amém.
Quero só terminar aqui lendo o versículo aqui. Primeiro, Epístola de João 5, versículo de número 11 e 12. Diz assim: e este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o Arlindo por essa aula, né, maravilhosa, né, irmãos? Esse trimestre está tratando de um assunto que eu acredito que seja muito importante, muito relevante. Embora algumas pessoas, né, ainda não dão muito assim o crédito, porque às vezes não é um assunto que é de muito interesse, né? Mas eu fico feliz por a igreja tratar de um assunto como esse, né? E às vezes tem pessoas que não têm procurado, né, ajuda, porque ela já acha que as pessoas têm uma certa certeza do seu problema. E por muito tempo a igreja assim errou, né? Mas estamos melhorando. E o que podemos aprender essa manhã é que o papel da igreja não é julgar, mas é ajudar. E está muito ligado à depressão, no suicídio, né? E foi a aula passada. E aí entra muitos questionamentos. A depressão é algo espiritual? Pessoas acreditam que sim, é só espiritual. Pode ser espiritual. Pode ser algo espiritual. A depressão é causada por causa do pecado? Sim, pode ser. A gente percebe isso na Bíblia, tem texto que nos mostra isso. Davi mesmo é um exemplo disso. Depois do pecado, ele entra em um quadro depressivo. E muitos acreditam que é uma enfermidade. Pode ser. Mas independente do que seja, o papel da igreja não é julgar e não é achar, é ajudar. Se for espiritual, nós temos um Deus que pode libertar. Se for pecado, nós temos um Deus que tem o poder de perdoar pecados. E se for um problema, né, que seja cuidado pela medicina, Deus deu sabedoria para o homem para cuidar. Mas infelizmente ainda há algumas pessoas que perguntam: mas um cristão pode ter depressão? E eu lhe respondo esta manhã: um cristão pode usar óculos? E com certeza pode. Então um cristão pode ficar doente. Mas não podemos esquecer que temos uma esperança viva, que é Jesus Cristo. E um dia mau, um dia difícil que todos nós podemos passar, ninguém aqui está isento, independente da sua classe social, da sua cor, da sua raça, da sua religião. Ela não pode reger as minhas decisões, ela não pode reger a minha vida. Por mais difícil que seja um dia, eu acredito que vai passar. Vai passar, irmãos. Por mais triste que seja um dia, a certeza que nós temos que vai passar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá amanhã. A minha alma pode estar triste e abatida, mas eu espero em Deus, porque a certeza que eu tenho é que ela ainda vai louvar. Essa é a certeza que o cristão tem e sempre terá. Dias maus acontecem, mas eu não posso jamais tomar uma decisão, uma atitude, por causa de um dia mau, porque ele vai passar. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o pastor para dar o término, que Deus continue nos abençoando e possamos continuar orando um pelos outros. E que esta manhã ficou muito claro: suicídio é pecado e pecado terrível, mas nós temos uma esperança viva, que o Senhor nos ajudará. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor. Domingo que vem temos uma aula interessante. Hoje estamos numa cooperação boa, razoável, né, diante dessa pandemia. Domingo que vem temos uma aula também importantíssima. Nós estamos aí para encerrar o ano, o trimestre. E é tão importante esse assunto, irmãos, que fala diretamente com as necessidades humanas, né? A enfermidade psicossomática, domingo que vem. Todo pecado, toda enfermidade vem do pecado, todo pecado tem alguma coisa a ver com as enfermidades físicas. É assunto que nós questionamos e é importante para nós. Então, domingo que vem, vamos continuar firme. Por quê? Nós temos aí uma teologia, né, logicamente, que é básica devido a tempo, devido a tantas coisas, mas tem professores que se dedicam, se esmerilham, buscam, pesquisam para nos ensinar de graça, e às vezes os irmãos perdem essa rica oportunidade, né?
A preocupação não é encher a igreja, eu falo de coração, a preocupação é com vidas, com cada um de nós, aprendermos, alicerçarmos nossos passos, né? Concernente às coisas de Deus. Sinto falta bastante de obreiros, dos diáconos, dos auxiliares, que precisam, porque eles têm um ministério, né? E essas aulas para nós está sendo de muita utilidade. Como temos problemas mentais, problemas pessoais, problema particular, é muito íntimo, e as aulas estão trabalhando em cima disso, todas elas. E nos ajuda, esclarece, né? E assim vai. Então, nós estamos aí, tá bom? Vamos pôr de pé, vamos orar, né? À noite eu vou estar dando uma ênfase, né? Dando uma ênfase mais. Dia 20, né? Falei com o Alex, dia 20 nós vamos encerrar o trabalho da escola dominical, né? Vai ficar faltando uma, né? Uma ou duas, né? Porque vem Natal, Ano Novo, viajam e fica difícil esse tempo de crise também, tá? Mas em nome de Jesus é muito importante a escola dominical na nossa vida, irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigado, viu, gente? À noite, grande culto da palavra de Deus será pregada. Louvores ao nosso Deus, não devemos perder isso, viu? Porque vai chegar uma hora que não haverá mais essa oportunidade. E a palavra de Deus diz assim, quando nós somos novos, jovens, podemos ir buscar o Senhor. Vai chegar um tempo que nos levarão onde não quer ir. Ou então, né, a terra vai haver, houve um aperto tremendo aí, onde todos às vezes privavam de ir à casa do Senhor adorar a Deus, veio a pandemia, bloqueou mesmo que as portas foram fechadas, olha só. Coisas podem acontecer que a gente não imagina. Quanto nós tivemos oportunidade, buscamos ao Senhor. Isso é sabedoria, né? Senhor, obrigado pela vida da igreja, Senhor, que é do Senhor. Obrigado pelos obreiros da tua casa, Senhor. Obrigado pela vida do Arlindo que ministrou a tua, Deus, esta aula. Abençoa a todos que aqui estão, que não puderam estar. Aos nossos irmãos da live, que o Senhor possa a cada dia tocar em nossos corações o desejo de aprender a tua palavra, crescendo sempre na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Amém.